Fala, meus nobres! Hoje vamos falar da BYD Shark, lançamento recente da BYD, uma picape híbrida plug-in, a primeira picape híbrida plug-in do país. E vamos falar como que é essa picape, pontos fortes, pontos fracos, o que pode ajudar ela nas vendas, o que pode atrapalhar e como será que ela se comporta aí, diante das suas concorrentes. Vamos dar uma olhadinha nisso? Montei aí um mapa mental para ajudar a gente a esclarecer alguns pontos e no final você me diz o que você acha. Ela vai conseguir encarar as outras picapes grandes desse segmento tão conservador? É o que nós vamos ver agora. Bom, então tá na tela a nossa BYD Shark, tá aqui ela, bonitona, na cor azul, uma das três cores aí disponíveis, preto, branco e este azul. E para a gente começar a falar dessa picape, eu acho que nada melhor aqui a gente passar uns dados básicos do veículo, para a gente conhecer um pouquinho melhor as características da Shark. Então, para começar, vamos falar do motor, ou dos motores da BYD Shark, porque ela é uma picape híbrida plug-in, Então, como híbrido plug-in, ela tem tanto motor a combustão quanto motor elétrico, Só que neste caso aqui, ela tem dois motores elétricos. Ela tem um motor na dianteira e um motor elétrico na traseira. Tá? O motor elétrico da dianteira tem 231 cavalos e 310 Nm de torque, enquanto que o da traseira tem 204 cavalos e 340 Nm de torque. Já o motor a combustão, ele tem aí 183 cavalos e um torque de 260 Nm de força. As medidas dessa picape, é uma picape grande, uma picape aí de quase 5,5 metros de comprimento, quase 2 metros de largura, também 1,90 m de altura, um entre-eixos aí de 3,26 metros. Caçamba, ela tem um volume de 1.200 litros, um comprimento de 1,52 m e largura de 1,5 m. É quase um quadrado ali a caçamba dela, Tanque de combustível é de 57 litros, tá? Um tanque aí de um carro de passeio. Peso, é uma picape bem pesada, tem aí 2.710 quilos, ela é bem pesada em relação às suas concorrentes, isso a gente vai pontuar mais adiante. Capacidade de carga, ela tem uma capacidade de carga na sua caçamba de 790 quilos. Capacidade de reboque, no caso aqui é o reboque com freio, uma capacidade de 2.500 quilos, tá? 2,5 toneladas. E o valor da picape, como a maioria, ou se não todo mundo já sabe, é de R$ 379.800. Este valor, lembrando, é sempre o valor anunciado para vendas no varejo, tá? Venda CPF, lá é o que você vai encontrar na concessionária da BYD, quando você chegar lá com o seu CPF para financiar um BYD Shark em 60 gerações. Agora, quais são os concorrentes dessa picape? Ela, por ser uma picape híbrida plug-in, se você levar em consideração a tecnologia em si, ela não teria concorrentes, porque não tem uma outra picape na mesma tecnologia. Mas, nesse mercado, é inevitável que você compare, e ela vá, sim, concorrer com as picapes atuais, movidas aí a motores a diesel. Tá? Então, dos seus concorrentes, listei aqui os principais, se não todos, Eu listei pelo menos os principais, eu sei que estão aqui. Então a gente começa aqui com a Toyota, Não poderia ficar de fora, a Toyota Hilux, tá? Que o seu topo de gama aqui é vendido a R$ 333 mil. Ford Ranger, a mais cara que tem, a Limited V6, por R$ 352 mil. Chevrolet S10, R$ 314 mil. Volkswagen Amarok é a mais cara de todas na versão topo de linha, R$ 355 mil. Nissan Frontier, R$ 312 mil. L200,
310 mil, e a Titano, que começou a vender em abril deste ano, né, abril de 2024, 260 mil reais, aquela versão Ranch, né, que é a topo de gama. Bom, esses daqui são seus principais concorrentes, se não todos, como eu falei. É claro que, né, pelas vendas, né, a gente percebe aqui, tanto nas vendas varejo e vendas diretas, você pode perceber que Hilux, Ranger e S10 são as principais picapes grandes do país, tá? Nessa ordem, tá? Então a Hilux é a que mais vende, em segundo lugar a Ranger, em terceiro lugar a S10. Depois, o restante aqui é um pouco mais coadjuvante nas vendas, tá? Se você pegar aqui a S10, ela tem aí venda varejo e direto, ela tem aí aproximadamente aqui você tem 19 mil e poucas unidades, né? Enquanto que você vê a Amarok não chega a 5 mil unidades. Todas essas unidades aqui são números acumulados de vendas, tá? De janeiro até o mês de setembro, mas você percebe que a L200, que é uma aqui que vende bem, tem um pouco mais de 8 mil unidades vendidas, né? Enquanto que a S10, a terceira aqui colocada nas vendas, tem aí suas 19 mil unidades, né? Agora, né, o que a Shark tem que pode concorrer com essas picapes, né? Que pode fazer ela levar vantagem em relação a essas picapes, e o que ela tem que pode atrapalhar um pouco as vendas dela com relação a essas picapes. A gente tem aqui os pontos fortes, a gente tem a tecnologia da Shark. É uma picape híbrida plug-in, ela te permite dirigir o carro como se ele fosse um carro 100% elétrico. Então, se você faz aí um percurso de até 70 km mais ou menos no dia, você consegue andar com esse carro na função 100% elétrica, né, sem precisar usar combustível. Isso já é uma primeira grande vantagem. Ela tem o sistema ADAS de nível 2, então todos aqueles mimos, né, que você já conhece de outros carros, não só da BYD, mas de outras marcas. Então, o aviso de ponto cego, aquele radar que faz o controle de velocidade adaptativo, o aviso de faixa, diversos mimos aí, né, ajudam o carro a se tornar mais seguro. Cara, quem busca segurança, né, esse carro oferece praticamente tudo que tem hoje aí nessa parte de segurança, né? Pelo menos aí os principais itens de um sistema ADAS. E como eu já falei, as comodidades do carro elétrico. Quer dizer, se você faz um percurso curto no dia de 50 km, 60 km, você anda com o carro 100% na função elétrica, né? Sem gastar combustível. E com isso você tem aí, né, todas as comodidades de um carro elétrico, né? Uma economia de combustível, o torque instantâneo. Então, assim, para um uso urbano, tá, é simplesmente muito bom. Um outro ponto forte dele é a potência, tá, que o motor a combustão combinado com os motores elétricos, ele tem 437 cavalos de potência. Isso é muito bom, ele chega a ser mais do que o dobro da sua concorrência, né? Isso ajuda muito a picape aí no dia a dia, tanto para uso urbano quanto para um uso off-road, né? Então, potência quanto mais melhor, tá? Quanto mais potência e mais você souber dosar ela, é melhor. Potência também é um item de segurança no carro. Autonomia também é um outro ponto forte, quer dizer, você consegue rodar aí até 100 km só no modo elétrico e 840 km aí no modo combinado. Você consegue aí rodar 800 km, é mais ou menos até aí eu acho que é a mesma autonomia que essas outras picapes fazem, tá? Pelo menos uma parte delas aí também faz. Porém, né, essas picapes elas têm um tanque de combustível imenso, né? O tanque de diesel de uma picape dessa chega aí em torno dos 80 litros, né? Enquanto que aqui você tem 57 litros no tanque de combustível a gasolina, né? Então é um outro tipo de combustível e um tanque menor. Quer dizer, para fazer a mesma quilometragem, de repente, você economiza muito mais, né? Sem contar que aí você tem um motor que tem uma manutenção mais fácil, né? Porque você tem aí um motor a gasolina, motor turbo a gasolina, só que
de injeção multiponto, então você não vai ter não é aquele motor de injeção direta que aqui no Brasil costuma dar problema por conta da qualidade do combustível. Sendo um motor a gasolina, ele é um motor de manutenção mais simples, né? A manutenção dos motores a diesel, eles são mais delicados e são mais caros, né? Chega a ser 10, 12% mais caro do que o motor a gasolina. Então acho que isso acaba também sendo uma vantagem, né, da Shark em relação aos outros carros, né? Quer dizer, você fazer, vamos dizer aí, a mesma quilometragem, porém com motor a gasolina, economizando muito em manutenção e dependendo do seu uso, você pode até ter uma quilometragem maior, né? Se você usar só no modo elétrico ao longo de vários dias, você vai ter aí uma quilometragem muito maior, muito mais economia. Bom, outros pontos que ele tem aqui são uma direção elétrica, né? Tem algumas dessas caminhonetes que não tem direção elétrica, tem direção hidráulica, então ele tem uma direção mais leve, né? Freios também, freio a disco ventilado nas 4 rodas. Tem caminhonete dessa daí que não tem freio a disco nas 4 rodas, né? Tem freio a tambor na traseira, inclusive. E suspensão. Cara, a suspensão também é um ponto forte dela, porque todas essas picapes, ela e todas as concorrentes, na dianteira eles usam o mesmo tipo de suspensão, tá? Que é a suspensão de duplo A. Porém, a Shark, né, diferente de todas as outras, né, todas as outras elas utilizam na traseira, o sistema de suspensão delas é o eixo rígido, né? Até porque eles usam o feixe de molas ali nesse conjunto de suspensão, como se fosse aquela suspensão de caminhão, né? Aquele feixe de molas, para poder carregar mais peso. No caso da Shark, não. Ele usa na suspensão traseira, o conjunto dele também é o duplo A, com mola helicoidal. Então, o que acontece? Você tem a diferença de conforto, né, quando você dirige a Shark em relação às outras caminhonetes, cara, é gigante, tá? É notável a diferença, tá? Você pode até achar que não, mas se você dirige as duas no mesmo dia, tá? Se você tem uma caminhonete, vai dirigindo a caminhonete até uma concessionária da BYD, faz o test drive na Shark, você vai ver que tem muita diferença. O balanço da carroceria é completamente diferente. Ela é muito mais confortável nesse ponto. Só que nem tudo são flores para a BYD Shark. Não, nem tudo são flores para ela. Tem algumas coisas na picape que podem não agradar todo mundo. E é o que nós vamos ver agora. Sim, são os pontos fracos da Shark. Então, o primeiro ponto fraco, o que muita gente já comentou, né? Que é o preço, né? Esses 380 mil reais, ele é alto, tá? É um preço alto para o varejo. Temos que levar em consideração o quê? É uma picape importada, híbrida plug-in. Então, desde julho deste ano, ele está com uma alíquota de 20%, né, já de importação, né? Aquela alíquota que vai subir ao longo dos próximos meses e vai chegar até 35%. Hoje, esses 380 mil, você tem aí uma diferença, né, de quase 25 mil para a picape mais cara, que é a Amarok, e você tem uma diferença de quase 120 mil para menos cara, né? Porque não é a picape mais barata, é a picape menos cara, que é a Titano. Então, assim, a diferença, né, ela é muito grande. Dependendo do uso, né, dependendo daquilo que você vai usar a picape, é até difícil você falar que a Titano é concorrente da Shark, né? Ela tá ali porque, cara, é uma picape grande, como as outras, né? Faz o que as outras fazem também, então tem que colocar. Mas, cara, a diferença de preço é absurda, né? Você tem um Dolphin Mini aqui, né? Vamos dizer, usando ainda aí a BYD, né? Você consegue ir na Fiat comprar uma Titano, se você quiser ter um BYD ainda para o dia a dia, você compra um Dolphin Mini, coloca na caçamba da Titano e vai embora, né? Então é realmente uma diferença muito grande. Então o preço pode ser um fator assim que atrapalhe muito as vendas dela no varejo, tá? Principalmente no momento atual que o varejo vem já há alguns meses, uns 2 meses pelo menos, mostrando uma retração, quer dizer, ele vem vendendo menos. Isso eu explico em outros vídeos aí que a gente faz sobre os emplacamentos mensais, tá? Os dados da Fenabrave. Outro ponto fraco dela, o peso. Ela chega a ser de 350 a 600 quilos mais pesada do que as suas concorrentes. Cara, isso faz diferença na capacidade de carga, faz diferença no reboque, faz diferença na hora de você colocar ela num off-road, dependendo, se for uma estrada de terra, né, se for aquela terra batida, seca, né, que só levanta o poeirão, ok. Agora, se for numa estrada com lama, por exemplo,
aí a coisa, né, quanto mais pesado o carro, a coisa começa a complicar um pouco. Mesmo que ele tenha todos os sistemas de controle de tração nas 4 rodas, isso realmente, o peso é um item que atrapalha. E ele não vem sozinho, tá? Ele vem aí aliado a outros itens também que acabam sendo o ponto fraco dela. Como, por exemplo, pneu. O que o pneu é ponto fraco no carro, né? A BYD, ela focou esse carro para o agro. Tanto que o lema dela é potente como agro, né? Você percebe que eles voltaram muito a picape pro agronegócio. Tanto que o lançamento dela foi feito lá em Goiânia, que é um dos berços aí do agro e um dos berços aí das picapes, né? É a região do Brasil onde mais se vende picape. Aí o que acontece? Eles simplesmente não prepararam o carro para o agro, né? Porque você tem um carro pesado e você tem um pneu para asfalto, tá? O pneu que está na Shark hoje, pelo menos a Shark que eu fui conferir na concessionária aqui na cidade, né, e o que eles vendem com o carro, é um pneu para asfalto, né, um pneu 265 R65R18, né, aro 18 da roda, mas um pneu que a gente chama de pneu liso, né, pneu para asfalto. Ou seja, se você vai colocar esse carro no off-road, a estrada tá com lama, você tá com o pneu errado, um carro pesado, o carro vai atolar e vai atolar fácil. Aí a pessoa vai ter uma péssima experiência com o carro, né? Mas aí a pergunta que a gente faz o problema é do carro? Não, o problema é do pneu porque calçou o pneu errado, deveria estar com pneu para uso misto, né? Então você percebe que o produto em si está mais voltado para o asfalto, para a parte urbana, não é tão voltado para o off-road, mas você aponta o carro para o agro, que basicamente você tem que levar em consideração que é off-road. Cara, assim, eu não consegui entender a lógica ali da BYD. Não sei se eles oferecem o pneu misto aí, né, em regiões onde o agro é mais forte. Se você que estiver assistindo o vídeo for da região de Goiânia, né, ou for aí da região do Centro-Oeste, tiver alguma ligação com o agro, depois conta pra gente se na BYD aí da sua cidade eles oferecem essa opção, porque aqui não tem. Aqui eu verifiquei com o pessoal e não tem. Esse é o pneu que vai com o carro e pronto. Se você quiser depois, você troca o pneu do carro, tá? E coloque aí o pneu que você acha mais adequado para o terreno que você utiliza, mas ele vai com pneu para asfalto. Então, uma picape que é voltada para o trabalho, acho que pega mal esse tipo de configuração, devia ser outra. Capacidade, como eu já apontei lá em cima, também aliado ao peso, né, pelo fato de ser uma picape mais pesada, tem uma carga, né, menor, quer dizer, ela carrega aqui só 790 quilos, né, que a gente mostrou aqui em cima, 790 quilos, e isso chega a ser de 210 a 250 quilos a menos do que a concorrência. O reboque, mesma coisa. Quer dizer, ela chega a ter a carregar como reboque com freio até 1 tonelada a menos do que a concorrência. Rede de assistência técnica, que eu acabei pulando aqui, ó, rede de assistência técnica. É outro porém também, porque você tem a Toyota, a GM, né, elas têm redes de concessionárias aí muito grandes, né, maiores do que a BYD no momento. A BYD vem crescendo, mas a rede da concorrência ainda é maior. E a concorrência tem os carros, né, com uma mecânica, vamos dizer assim, mais manjada, né, aquela mecânica mais conhecida. Você já tem uma rede melhor de assistência para a sua picape a diesel, né? Qualquer coisa você consegue também levar ela em outros lugares. Existem outros mecânicos que conseguem olhar o carro, conseguem ali ver o que está acontecendo. Agora, no caso da Shark, cara, não é qualquer um que põe a mão num carro híbrido, entendeu? Tem muito mecânico aí que não vai nem chegar perto do carro, não vai querer saber de carro híbrido dentro da oficina dele. E com uma rede de assistência menor, ainda pode ser também um pênalti ali para a BYD. Isso é algo que só vai ser resolvido com o tempo, tá? Não tem muito o que fazer, só vai ser resolvido com o tempo. Eles vêm abrindo mais concessionárias, mais redes de assistência, então com o tempo eles vão aí alcançar números melhores e isso tende a desaparecer e tende a deixar de ser um ponto fraco aí para os carros dela com o tempo. E o mercado de picapes? Você tem o mercado brasileiro de carros é um mercado conservador por natureza. Só que o mercado de picapes é 10 vezes pior. E o mercado de picapes grandes é 100 vezes pior. Você não tem usuários de picapes, você não tem ali clientes
Cara, você tem tribos nesse mercado. Então você tem lá a tribo da Toyota, que é o pessoal que tem Hilux, a tribo da Ford, que usa Ranger, a tribo da GM, que usa S10. Então, e esse pessoal, cara, não troca de marca de picape de jeito nenhum, sabe? Ali são torcidas organizadas, cara. Eles não trocam. Então, muito difícil você ver o cara que está numa Ranger sair de uma Ranger para uma Hilux e vice-versa, por exemplo. E isso realmente vai ser um grande desafio para a BYD, quer dizer, colocar uma picape dentre todas aí hoje é a mais cara e convencer as pessoas, né, que os pontos fortes da picape vencem aí os pontos fracos e faz valer a pena você pagar os 380 mil para ter essa picape na sua garagem. É uma missão difícil. Isso falando de varejo, tá? Quando você fala de vendas diretas, aí a história muda de figura, porque aí esses valores já desaparecem, tá? Porque você tem descontos ali do CNPJ e esses descontos, eles podem variar bastante, então você pode ter descontos de 20% até 30% em cima desses valores, e isso realmente pode mudar bastante o jogo. Se a BYD conseguir trabalhar um desconto melhor no CNPJ, né, conseguir aí um desconto na faixa dos 27%, 28%, o preço dela vai ficar equivalente ao preço das outras, já com seus descontos também, lá de 20% que eles dão. Então, se ela der um desconto maior, ela consegue trazer o valor dessa picape para o mesmo valor das outras. Aí ela passa a ficar bastante interessante. Como venda direta, ela deve vender bem. Ela deve vender bem, né, dentro da... tirando essa realidade aqui, tá? Não estou falando desta realidade aqui, eu estou falando mais aqui dessa realidade aqui de baixo. Ela deve vender bem dentro desta realidade, tá? Acho eu que ela vai vender aí, ela vai estar mais ou menos aqui na casa de uma Frontier, tá? Em questão de vendas, imagino eu, tá? Tanto para varejo quanto para venda direta. Acho que ela vai vender muito mais aqui na venda direta do que no varejo, pelos motivos que eu já citei. A retração no mercado, essa taxa de juros muito alta, esse crédito que está complicado. Então o varejo vai pensar duas vezes para comprar o carro. Na venda direta, com desconto bom, fica bem interessante. Mas eu quero saber de você. Quero saber de você o que você acha diante deste cenário aqui, né, que a gente colocou. O que você acha? Vai vender bem? Você acha que não vai vender? Vai flopar esse carro? O que você acha? Coloca nos comentários, conta pra gente o que você enxerga de pontos fortes. Você acha que tá tudo aqui? Tem algum ponto forte que você enxerga? Pontos fracos? Tem alguma coisa a mais que você enxerga que de repente eu não coloquei aqui? Tua opinião é sempre importante, até mais importante do que a nossa. Então, põe lá nos comentários, deixa a sua opinião e fala o que você acha. Que bonito ele é, viu? Por dentro o carro é fantástico e confortável também. Mas o preço... complicou. Bom, você já sabe. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo, ativa o sino da notificação, faz na ordem que você achar melhor, mas faça tudo isso por gentileza. Por quê? Porque ajuda o canal, isso dá uma moral pra gente, ajuda o algoritmo do YouTube a jogar o nosso canal para cima e fazer mais pessoas conhecerem o nosso trabalho. Com isso a gente cresce e consegue trazer cada vez mais conteúdo aqui para o YouTube. Beleza? Gente, valeu, obrigado de novo por terem assistido até aqui e conto com vocês aí para estar conosco no próximo vídeo, hein? Já assiste algum que está aparecendo aí. Te vejo lá. Abraço!